Banco do Brasil, BBAS3, dividendos e juros sobre capital próprio. Vamos dar uma olhada no resultado agora do terceiro trimestre de 2022 do Banco do Brasil, tá? Então, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nos resultados e vamos ver o que aconteceu com os dividendos. Então, a gente vai dar uma olhada nos principais dados aqui dos resultados do Banco do Brasil. E a primeira pergunta que você faz é: por que eu estou olhando isso, né? O que eu vou ganhar olhando os resultados do Banco do Brasil? Bom, para você que não me conhece, eu sou o Beto Veiga e eu ajudo as pessoas a investirem com segurança e rentabilidade e partindo do zero. Então, se você está querendo entender o funcionamento do mercado financeiro, você não pode ficar restrito a um tipo de investimento só. Eu vou investir só na poupança, vou fazer a minha reserva aqui só na poupança, vou só fazer a aplicação na poupança. Você precisa conhecer o funcionamento de outros investimentos. E aí, sob esse ponto de vista, eu trago para você diferentes opções, diferentes possibilidades de aumentar o seu dinheiro, de fazer com que você tenha rentabilidade, mas com segurança. Então, vamos dar uma olhadinha nos dados que eu vou trazer aqui para você. Olha só, o primeiro dado que a gente vai olhar é o resultado do Banco do Brasil. Então aqui, olha, o resultado do Banco do Brasil, se a gente olhar, eu vou olhar logo aqui no final, que é o lucro líquido do banco. Então, em um trimestre, ou seja, no terceiro trimestre de 2022, esse banco gerou de lucro 8 bilhões e 100 milhões de reais. 8 bilhões e 100 milhões de reais. Aqui a gente tem o segundo trimestre de 2022, que ele gerou 7 bilhões 625 milhões de reais. E aí você vai perguntar assim: poxa, mas as pessoas em geral elas reclamam, poxa vida, mas o banco ganha muito. Pois é, o banco ganha muito e você não está, você está do lado errado, quer dizer, você está sempre do lado que está pagando o que o banco está ganhando. Eu quero dizer também, até para aquelas pessoas que são mais assim, afoitas e tal, eu vou sair comprando. Não, antes de sair comprando, isso aqui que eu estou trazendo para você é um modo de você avaliar se essa aplicação é boa ou não para você, se você consegue conviver com as características e os riscos e as emoções que estão embutidas nesse papel aqui especificamente. Por quê? Porque isso aqui é um papel que tem um preço e esse preço varia, né? Esse preço sobe, esse preço desce. Então, nesse vídeo aqui eu estou trazendo o conteúdo para você ter uma noção de como isso funciona. Então, vamos lá para frente. Quando eu falo do lucro, só para dar uma ideia, o Bradesco, nesse mesmo período, ele teve uma queda gigantesca no lucro e aqui a gente vai ver, ó, por exemplo, no terceiro trimestre de 2021, o lucro do banco foi de 4 bilhões e 609 milhões de reais. No terceiro trimestre de 2022 foi de 8 bilhões e 100, como eu já falei, e o Bradesco teve um lucro de 5 bilhões e meio. Então observe que o lucro do Banco do Brasil foi gigantesco. Isso aqui se repetirá eternamente? Provavelmente não. Você tem uma curva de crescimento, né? Então o Banco do Brasil está crescendo bastante e a gente vai ver outros indicadores que apontam isso, mas isso certamente em um determinado momento vai se estabilizar. Mas o que interessa para a gente é que ele tenha um bom lucro, né? E que esse lucro seja superior ao lucro que as outras formas de aplicação elas estão gerando, porque o que interessa quando você compra uma empresa é o lucro que ela gera, comparativamente ao preço, porque não adianta nada, por exemplo, gerar um lucro de 8 bilhões e o preço desse papel ser gigantesco, né? Ser muito caro, então aí não vale a pena. Mas vamos lá dar uma olhada aqui em outros dados que eu achei bastante interessantes. Começando aqui, olha, isso aqui é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? O patrimônio líquido não é o valor que a gente paga pela ação, é o valor contábil
dessa empresa, certo? É o valor contábil dessa empresa. O que quer dizer o valor contábil? É o valor que está lá na contabilidade. Isso, infelizmente, ou felizmente, em algumas situações, você não consegue comprar essa ação pelo valor da contabilidade. Essa não, porque essa especificamente a gente consegue. Eu vou entrar aqui no site do Fundamentos para mostrar para você. Olha, valor patrimonial da ação, certo? Tá aqui, ó, R$ 51,35, certo? R$ 51,35. Essa ação foi vendida ontem, né? Isso aqui é o resultado, aqui, ó, dia 9/11, ela foi vendida por R$ 37,00. Então, o valor que está nos livros é de R$ 51,35. Os livros que eu quero dizer é na contabilidade. E aqui, olha, vamos ver quanto que é a relação preço-lucro do papel. Olha aqui, ó, preço sobre valor patrimonial, olha só. O preço dela dividido pelo valor patrimonial é 0,72. Isso quer dizer o quê? O preço dela é 72% do valor patrimonial. Então você está comprando uma ação por 72% do valor que está na contabilidade da empresa. Então você está comprando, existem empresas que você vai pagar aqui 3, 4 vezes, então vai ser 3, não sei quanto, 4, não sei quanto, e essa está 0,72, tá? Então isso aqui você tem um diferencial fabuloso. Você está comprando uma coisa pagando R$ 37,00 e o valor dela é 51. Então vamos ver aqui, como eu estava mostrando. Olha só a margem que ela gera sobre o valor de mercado, tá? Então dá 21,18. Então ela está gerando de lucro 21,18% sobre o valor de mercado, o que é bastante atraente. Valor de mercado é o preço que você está pagando pela empresa. Então isso aqui, para você ter uma ideia, o do Bradesco deu 13%. O Bradesco não foi bom, foi um resultado muito ruim, mas eu estou comparando com o outro banco. A gente é importante, principalmente para você que vai fazer essa avaliação, né, de bancos e tal, você olhar para a questão de comparar com outros bancos, né? Se você tiver interesse em investir num banco X, eu estou trazendo aqui o resultado específico do Banco do Brasil, mas aí você tem que pegar isso aqui e comparar. Vou comparar com o Itaú, que é um banco compatível, um banco comparável, vou comparar com o Bradesco, vou comparar com o Santander, né? Então vou comparar com os grandes bancos brasileiros e avaliar se esses dados aqui estão bons ou estão ruins. Lógico que eu quero deixar bem claro, quando você faz isso aqui, quando você faz uma comparação de empresas do mesmo setor, você tem, e qualquer comparação de resultados, você tem que levar em conta o seguinte, e eu trago, como eu falo para você, que as pessoas que aprendem comigo nos meus cursos, nos meus treinamentos, elas têm a plena consciência que elas estão equilibrando a segurança e a rentabilidade, porque não adianta nada você ter investimentos que apresentaram rentabilidade absurda lá atrás, mas que a segurança foi para o beleléu quando o quê? Quando aconteceu qualquer variação muito forte aí no sistema financeiro, ou não só no sistema financeiro, mas no setor que ela atua, por exemplo, sei lá, eu estou atuando aqui no setor de carne, né, de proteína animal, que agora o pessoal chama. Aí o que acontece? Tem uma restrição de venda, um determinado país para de comprar a proteína animal brasileira. O que acontece? Você vai ter um prejuízo para todo aquele setor. E existem outras situações que uma empresa específica ela sofre uma perda maior por um evento especial que aconteceu ali com ela. A gente já viu vários casos. Então, nessa situação, ela deixa de ter relevância se você não entender o que está se passando com aquela empresa naquele momento. Então, no caso do Banco do Brasil, ele está num momento de crescimento e a gente vai ver principalmente no crescimento das margens e também do número de operações. Então, por exemplo, você olha aqui, ó, a margem financeira bruta, observe aqui, 19 bilhões, tá? Ela saiu de uma margem financeira de 15 bilhões
para 19 bilhões aqui no terceiro trimestre de 2021 para 19 no terceiro trimestre de 2022. Observe aqui o quanto ela ganhou, o Banco do Brasil ganhou de margem financeira no ano passado, olha só, 44 bilhões nos 9 meses do ano, isso aqui nos 9 meses do ano passado, comparado com os 9 meses de 2022. Então já está aqui, opa, está aqui embaixo, deixa eu passar um pouco mais para cá. Quase 52 bilhões para 44, né? E isso aqui, a gente pode puxar isso aqui e ver que foi um crescimento de 16%, que é um crescimento bastante considerável se você pensa que a inflação está menor do que isso aqui, e mais que a taxa Selic, né, que é a remuneração e tal que você tem nos investimentos, que você fica lá parado só vendo as coisas acontecerem, ela não acumulou isso nesses 9 meses de 2021, ela foi bem abaixo disso aqui. Muito bem, então, continuando a olhar esses resultados, nas perdas, eu não vou entrar muito nessa questão de perdas, mas houve um provisionamento maior, né, aqui, que é um dinheiro que é separado para possíveis perdas financeiras. Tá? Então, o banco conseguiu recuperar, né? Uma quantidade de crédito razoável, né? Mas e ele reservou aqui nesse trimestre 6 bilhões para fazer frente a isso. Se você compara aqui com o ano passado, ele tinha reservado 12 bilhões até setembro do ano de 2021, ele tinha reservado aqui 12 bilhões e agora ele está aqui com 15 bilhões para esse período. Bom, receita de prestação de serviço, o banco também cresceu uma quantidade razoável, né? Quando você compara com o terceiro trimestre de 2021, ele cresceu 14%, acima da inflação, né? Se você pega os 12 meses de 2021, ele cresceu, se a gente for pegar aqui o número, né? Ele cresceu 11%, né? E aqui ele mostra quais são as fontes de receita das receitas de prestação de serviço, sendo a maior delas a administração de fundos. A administração de fundos, e aí eu quero dizer para você, é justamente porque você está aqui. Você está aqui para aprender a investir com segurança e rentabilidade, mesmo partindo do zero. Por quê? Porque essa receita de administração de fundos é exatamente o dinheiro que você está pagando para o Banco do Brasil tomar conta do seu dinheiro. Eu estou falando aqui do Banco do Brasil, mas pense no banco que você estiver. Quando você aplica num fundo de investimentos, você está pagando para aquela instituição administrar esse dinheiro para você. Então, observe, o Banco do Brasil tirou num trimestre 2 bilhões e 200 milhões de reais só de taxas de administração de fundos. Então imagina, aí é taxa de administração, taxa de performance, mas assim, foi a receita gerada pela administração de fundos de investimento. E quem paga isso? Quem paga isso é aquela pessoa que não sabe investir com segurança e rentabilidade, né? Então aquela pessoa que sabe investir com segurança e rentabilidade, ela não vai mais pagar isso daqui para o banco. Então vamos para frente, vamos dar uma olhada aqui, se a gente imaginar, né, que 8 bilhões foi o lucro, vamos dar uma olhada só, 8 bilhões foi o lucro do banco e 2 bilhões foi um faturamento, lógico que você tem que comparar outras coisas, tem que ver a despesa para essa administração, mas é um resultado bem bacana aí. Isso aqui é a taxa de eficiência, as despesas administrativas comparadas ao resultado do banco, certo? Então, observe o seguinte, que ele vem gerando resultados maiores, embora as despesas administrativas, embora elas tenham caído aqui, olha, se a gente olhar, normalmente isso aqui é final de ano, vai ter uma despesa administrativa maior, tem uma sazonalidade, né? Porque sazonalidade é o quê? São eventos que acontecem em momentos específicos do ano, né? Então, por exemplo, no final do ano você tem despesas administrativas maiores. Mas então, se você olhar aqui, olha, terceiro trimestre de 2021 era 7 bilhões e 915, né, as despesas administrativas,
passaram no quarto trimestre para 8 bilhões 511, e aí voltaram para 8.200, 8.300 e agora 8.405. Mas como o resultado está crescendo muito forte, ele está suplantando, ou seja, essas despesas administrativas, elas representam aqui 31% das receitas que o banco está obtendo, tá? Índice de Basileia é um pouco mais sofisticado, mas a gente está vendo o índice de Basileia caindo, e isso significa o quê? A queda no índice de Basileia significa que o banco está emprestando mais. Justamente quando ele empresta mais, o risco aumenta, aí o índice de Basileia ele reduz porque você está com uma quantidade de empréstimos maior e o mesmo, mais ou menos um patrimônio parecido, embora o patrimônio do banco esteja crescendo, porque o lucro que é gerado, ele não é todo entregue para você. Parte do lucro, na forma de dividendos, né? ou de juros sobre capital próprio, proventos. O banco só entrega 40% do lucro na forma de proventos. Os outros 60% ficam dentro do banco para ele girar mais, para ele fazer mais empréstimo e para ele poder tomar mais dinheiro emprestado para fazer mais empréstimos ainda. Então aqui você tem o que acontece é que esse índice de Basileia, falando de forma bem grosseira, é a divisão do patrimônio pela quantidade de ativos, ou seja, quantidade, para simplificar mais uma vez, a quantidade de empréstimos que o banco faz. Então, quanto mais empréstimo, você está aumentando a parte de baixo da divisão, ou seja, está aumentando o denominador. Então, o que você faz? Você vai reduzindo, ainda que o numerador esteja crescendo, ou seja, o patrimônio do banco vai crescendo, porque ele está acumulando lucro e esse lucro vai para o patrimônio. No outro lado, você está aumentando a quantidade de empréstimos, que é justamente o que está gerando mais lucro. Então, mais lucro, a atividade do banco é emprestar dinheiro. E aí você tem um índice aqui, que é o chamado índice de Basileia, que mede esse tipo de informação. Então vamos lá. Vamos agora, para finalizar aqui, eu não vou entrar na carteira de crédito, eu vou entrar agora na questão do dividendo. O banco ele vai dar dividendos e juros sobre capital próprio. E para isso, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma planilha, que eu vou abrir essa planilha aqui, vou mostrar para você o dividendo e o juros sobre capital próprio. Ele vai dar 17 centavos de dividendo, que não tem imposto, certo? Esse dividendo entra, no momento ele entra sem impostos, né? E juros sobre capital próprio, de quanto? De 63 centavos. Esses valores eles vão ser pagos no dia 30/11. Então o Banco do Brasil é assim, ele é rapidinho e quem comprar a ação, quem tiver a ação, na realidade não é quem comprar, é quem tiver a ação, no dia 21/11 e, vou botar entre aspas, dormir com ela, ou seja, não adianta eu comprar no dia 20, eu comprei de manhã e vendi de tarde, não adianta. Você vai comprar a ação, vai dormir com ela e só pode vender no dia seguinte, se for o caso de vender. Eu não estou falando nem para comprar, nem para vender, eu não estou falando para você fazer nada disso, eu estou só explicando o funcionamento disso aqui. Então, para quem comprou, para quem estiver com a ação no dia 21/11, vai receber isso daqui, certo? Então, ele vai receber 17 centavos na forma de dividendos e mais 63 centavos na forma de juros sobre capital próprio. Então, a partir do dia 22/11, essas ações já não tem mais isso. É como se fosse uma vaquinha que ela tá lá prenhe, né? E ela vai dar a luz no dia 21/11, ela vai dar a luz. Então, quem tiver com a vaquinha no dia 21/11, ela vai dar a luz meia-noite. Então, quem tiver com a vaquinha no dia 21/11 vai ficar com o dividendo. E quando é que vai ser pago? Embora o bezerrinho nasça no dia 21/11, ele só vai poder sair de perto da mãe, então só pode levar para casa no dia 30/11, tá? Que é aqui, ó, dia 30/11 de 2022.
Bom, como é que esse dinheiro entra na sua conta? Ele vai entrar na sua conta ou na corretora, a conta onde estiver as ações, né? As suas ações vão estar em uma corretora, e aí vai entrar nessa corretora. Bom, eu fiz como eu estava falando, eu fiz uma planilhazinha aqui que eu sempre gosto de colocar para dar uma ideia do resultado aqui do Banco do Brasil. Então, olha só. O ano de 2020, né? Eu estou trazendo o ano de 2020 porque houve isso aqui foi o ano lá da crise de saúde e o Conselho Monetário Nacional proibiu as instituições financeiras, aliás, limitou a quantidade de dividendos a ser pagos proventos, né? Dividendos e juros sobre capital próprio, a serem pagos pelas instituições financeiras, e aí os proventos do Banco do Brasil aí ficaram na casa de valor líquido aqui, 1,25. Um detalhe que eu quero falar sobre essa planilha é que esses valores, eles não estão, certo? Eles não batem com aqueles números que a gente está fazendo ali. Por quê? Porque como eu quero chegar aqui no valor líquido, eu tenho que tirar o imposto de renda que é pago dos juros sobre capital próprio. A esse propósito, eu vou até fazer vou até voltar aqui para dizer o seguinte. Olha só, esse valor aqui é líquido e esse valor, que é os juros sobre capital próprio, ele vai ser deduzido de 15% de imposto, certo? Então o pessoal que fala que não paga imposto sobre dividendos, não, dividendos não paga imposto, mas juros sobre capital próprio, que é um provento, paga imposto, sim senhor. Então, e sim senhora, né? Quer dizer, se tem alguma senhora falando isso, vai para ela também. Observe aqui, ó, R$63 por ação, você vai pagar 15%. Aí você vai dizer, mas Beto, como é que eu faço? Eu vou ter que ir lá fazer... Não, isso aqui já entra líquido na sua conta, tá? E eu vou mostrar para você quanto que isso aqui representará, quer dizer, quanto que vai ficar líquido para você. Então, só para dizer, esses dados aqui, eles estão, por exemplo, se tiver um dividendo pago, eu coloco o imposto dentro dele para tirar aqui, tá? Então eu somo isso aqui e tiro aqui. Não quero entender essa conta agora, não, que isso é uma conta da minha cabeça que eu faço aqui. Mas o que interessa é o seguinte, olha, em 2018 o Banco do Brasil pagou R$ 1,28 líquido, em 2019 ele pagou R$ 2,16 líquido, isso aqui no ano. Em 2020 ele pagou R$ 1,25 líquido, em 2021 ele pagou R$ 4,12 líquido, e neste ano ele já pagou com esse pagamento, obviamente, ele não entrou na conta ainda de ninguém, mas com esse pagamento já declarado, ele já acertou R$ 3,37. Lembrando aqui o seguinte, que esses aqui são os meses que o Banco do Brasil paga, certo? Então fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Observe que é quase todos os meses do ano, são 8 meses aqui, mas uma vez ou outra dá uma furada. Esse ano furou o fevereiro, porém ele pagou, observe aqui, ó, ele pagou no ano passado 43 centavos com 14 centavos bruto, né? E nesse ano pagou R$1, certo? Então ele deu uma recuperada nesse valor aqui e pagou aqui. Mas, em geral, esses são os meses que o Banco do Brasil paga dividendos. Lembrando que nesse ano aqui houve a restrição lá do Conselho Monetário Nacional, né? E ele não pagou. Vindo para cá, então, olha só, falta ainda uma graninha de dezembro, né? Então pode esperar que em dezembro aí vai ter mais uma coisinha. Bom, eu imagino, né? Porque todos os anos, a olhar pelo histórico, tá, pessoal? Então, quando eu falo assim, pode esperar, eu estou dizendo com base no histórico, vai vir um trocadinho mais, sei lá, alguns centavos aí a mais aqui para este ano. Então, provavelmente, esse ano não vai bater o ano passado, porque foi bem gordinho, porque veio coisa daqui, tá? Veio coisa de 2020, né? Veio coisa de 2020 e esse ano
não virar nada de 2021, porque 2021 pagou muito dividendo. E aí eu vou mostrar para você aqui os dividendos, como é que seria. Então, lembrando que essa planilha é de uso educativo apenas, e eu vou colocar no canal do Telegram essa aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo, certo? Bom, e aqui eu tenho, olha, os dividendos, que o valor líquido é exatamente igual, tá? E os juros sobre capital próprio, que o valor líquido é, no lugar de 63 centavos que está divulgado ali, o banco vai pagar 63, mas mais ou menos 9 centavos, 10 centavos vão para o governo na forma de imposto. Então aqui, olha, você vai receber líquido 53 centavos, quase 54 centavos. Então aqui, ó, o total bruto seria 80 centavos, mas na realidade você vai receber quase 71 centavos por ação do Banco do Brasil. E os dividendos relativos dividendos e juros sobre capital próprio, dividendo só para esse ano, eles estariam aí na faixa dos 2,99. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que tem esse pagamento aqui de março, ele se refere ao resultado do ano passado. E eu usei isso para fazer aqui uma projeção do lucro uma projeção de quanto que seria o pagamento de dividendos que ainda estaria faltando para o resultado deste ano. E aí eu vou explicar aqui para você. O pagamento de dividendos, ele é feito com base no resultado do ano fechado. Então é de janeiro a dezembro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Acontece que o Banco do Brasil, ele paga parcialmente, como a gente viu, né, naqueles meses, março, deixa eu só pegar aqui para me lembrar aqui, ele paga em fevereiro, em março, em maio, em junho, em agosto, setembro, novembro e dezembro. O que acontece? Fevereiro, em geral, ele paga o restante do que sobrou do ano anterior, né? E como é que acontece isso? O que ele está pagando agora, ele está antecipando esse valor que só era para pagar no ano que vem. Só que o banco vai pagando antecipadamente esse valor. Quando chega no ano que vem, ele fecha o balanço, aí diz quanto que eu tinha que pagar de dividendos? X. Muito bem. Quanto foi de proventos? X. Quanto foi que eu já paguei? Ah, pagou, sei lá, Y. A diferença, X menos Y, eu vou pagar agora. Muito bem. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, que eu vou mostrar um outro relatório aqui para vocês. O Banco do Brasil tinha feito uma projeção de lucro de 27 bilhões para o ano e máxima de 30 bilhões. Então, o que eu fiz? Você vai ver, esses números aqui estão errados já porque eu alterei esse valor. Então, isso aqui a gente vai fazer agora, tá? O que aconteceu aqui? O Banco do Brasil, ele falou o seguinte, que o lucro líquido dele, que estava entre 27 e 30, lembra da planilha? Passou para 30,5 a 32,5. Veja, isso aqui é o quê? É uma projeção, tá? Projeção para o ano de 2022. Tá certo? Isso é projeção. Ah, Beto, mas não vai dar 30. Não sabe. É o que a expectativa do banco é essa. Ele está projetando isso, mas ele não se compromete com esse resultado. Só que ninguém mais eficiente para dizer esse número do que o próprio banco, né? Por quê? Porque ele está com todos os dados, diferentemente dos analistas que estão olhando aí os dados que saem depois da publicação. Mas vamos dar uma olhada, então, a gente vai pegar aqui, olha, 30,5 e 32,5 e nós vamos botar naquela planilha para você entender o que eu quero tirar dali. Então vamos lá. Eu vou botar aqui, ó, mínimo 30,5. Observe que já é maior, observe que isso aqui já é maior do que a máxima do período anterior, tá? Então 30,5 bilhões e 32,5 bilhões, tá? Então, perceba o seguinte,
O que é payout? Payout é um nome chique para dizer o seguinte, é o percentual do lucro que o banco se compromete a pagar de dividendos, certo? A pagar de proventos, que dividendos é uma forma de proventos, então pagar de proventos. Em geral, o Banco do Brasil paga juros sobre capital próprio, tá? Até o limite que ele pode, obviamente, para ele se beneficiar do imposto de renda. Então, o payout é o percentual do lucro que o banco paga para os seus acionistas, certo? Na forma de dividendos. O banco tira lá do caixa dele, tira do dinheiro das operações dele lá, no lugar de operar, ele está dando para você, o que nem sempre é uma boa coisa, porque ele está gerando uma rentabilidade absurda aqui, né? Mas vamos lá, então ele vai te pagar, passar 40% e vai ficar com 60% para operar mais. Então vamos dar uma olhada aqui. O que acontece? Olha só. Ele recebeu lá se ele der um lucro de 30,5 bilhões, e aqui você vai ter lucro por ação. Você vai ver o que é esse lucro por ação. É esse valor dividido pela quantidade de ações, que tem essa quantidade, tem 2 bilhões 800 e lá vai pedrada milhões de ações, certo? Muito bem. Então, o lucro por ação será de R$ 10,64. E, na máxima, se chegar a 32 bilhões de resultado, cada ação, o lucro dividido pela quantidade de ações daria R$ 11 por ação. R$ 11 por ação. Veja bem, se o banco vai pagar 40% disso, nesse caso aqui, ele pagaria R$ 4,26 e nesse caso aqui, ele pagaria R$ 4,54. Muito bem. Supondo que ele já pagou R$ 2,99, quase R$ 3 até agora, quanto ainda faltaria de proventos para o banco pagar? Então faltaria o seguinte, R$ 1,26, se for no resultado mínimo, na projeção mínima, e R$ 1,54 na projeção máxima, que aí ele pode pagar uma parte disso aqui. Vamos imaginar que ele dê agora 20 centavos aqui, o restante ele pagaria em fevereiro de 2023. Então, se ele der 20 centavos aqui em dezembro, né? Nesse caso aqui faltaria R$ 1,26, aliás, faltaria R$ 1,06, e se ele der 20 centavos aqui, para fevereiro do ano que vem, faltaria R$ 1,34, mais ou menos. Então, isso aqui são projeções das projeções, né? Eu estou fazendo para tentar ajudar um pouquinho você a entender, né? Entender e ajudar você a investir com segurança e rentabilidade, mesmo partindo do zero. Espero que você tenha aproveitado essa aula aqui para maximizar a sua rentabilidade a partir do quê? Do seu conhecimento, né? Então você parte do zero, aprende e vai maximizar o seu resultado. Aí lembrando, se você deixa um comentário sobre o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você investe no Banco do Brasil, se você não investe, não coloque valores para sua proteção, porque tem muito golpista aí no mercado, então o cara pode entrar em contato com você oferecendo produtos mirabolantes aí, porque ele vê quanto é que você tem de dinheiro. Então, omita os valores, não fale de valores aqui. Outra coisa, se você não tem, deixa um comentário, bom dia, boa tarde, boa noite, para ajudar esse vídeo a atingir mais pessoas. E se você gosta desse conteúdo, não tem inscrição no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações. Aqui na descrição do vídeo tem alguns outros vídeos para você assistir e as redes sociais, então siga nas redes sociais, que eu posto também algumas informações por lá. E é isso aí. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!